A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid ficará sob sigilo para não atrapalhar as investigações da Polícia Federal. Nessa fase, a PF busca confirmar com provas se as informações que foram dadas pelo ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro têm algum tipo de fundamento. Tá? Nessa fase, os agentes da Polícia Federal também podem realizar novas buscas e apreensões e diligências. Deixa eu aproveitar, antes de a gente entrar na entrevista do dia, na primeira, né, entrevista do dia, deixa eu contar um bastidor para vocês sobre a questão aqui da delação do Mauro Cid. A CPMI dos atos de 8 de janeiro, eles queriam, né, tomar um segundo depoimento do Mauro Cid. Só que, qual é a questão? Qual é o grande problema? A cúpula da CPI já avalia que não faz nenhum sentido você trazer novamente o Mauro Cid para depor por um motivo bem simplório. Ele provavelmente vai ficar em silêncio e como a delação premiada do Mauro Cid, ela ainda está numa fase ainda de comprovação de fatos, então Mauro Cid não iria acrescentar em absolutamente nada, e também havia a possibilidade de que o Mauro Cid continuasse em silêncio ao longo deste novo depoimento. Então, o que os integrantes da CPMI estão pensando e o que me falaram hoje pela manhã? Wilson, olha só, para que eu vou trazer um cara para a CPMI para ele ficar calado? Então, vamos esperar as informações, vamos esperar a Polícia Federal, vamos esperar o que vai vir ali de delação premiada do Mauro Cid, e aí nós vamos sim requerer ao Supremo Tribunal Federal o teor, a íntegra desse depoimento do Mauro Cid. Então, com essa íntegra do Mauro Cid, a CPMI pode aí avançar algumas casas nas investigações relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Tá? Outro detalhe importante, outro bastidor importante. Na semana passada, eu acho que eu falei no Papo Antagonista que o Mauro Cid ele apresentaria informações sobre integrantes do Palácio do Planalto. Existem dois integrantes que estão na mira, ex-integrantes, melhor dizendo, que estão na mira aí do Mauro Cid. Augusto Heleno, ex-integrante do GSI, tá aí, imagens dele. Por quê? Porque ele é suspeito, há uma suspeita de que o Augusto Heleno tenha atuado de forma direta na formatação, na elaboração dos atos dos protestos que ocorreram em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Então, o general Augusto Heleno, ele é integrante, né? Ele está na mira da delação do Mauro Cid. E o outro é o Eduardo Ramos, tá? Ex-secretário da Presidência da República, tá aí. Né, que inclusive durante uma época ele foi chamado de fofoqueiro, né, por alguns integrantes do Palácio do Planalto, né, porque ele falava muita coisa que não devia. Então, o general Eduardo Ramos, ele também está na mira dessa delação do Cid também, sob suspeita de ter ajudado, de ter auxiliado ali essa cúpula do Palácio do Planalto a incentivar atos antidemocráticos no final do ano passado e no início do ano. O fato é que essa delação do Mauro Cid, ela tem o condão de trazer à tona toda uma cadeia ligada ao ex-presidente da República, né, que vai culminar justamente nos atos de 8 de janeiro. Então, a importância dessa delação é que ela deve trazer luz a todas as tratativas do ex-presidente Jair Bolsonaro com integrantes do Palácio do Planalto. E aí, tem muita coisa a ser descoberta, o Cid tem muito que falar e ela vai criar uma espécie de efeito dominó, que vai trazer à tona a ação de cada integrante ali do chamado núcleo bolsonarista, tá bom? Mas para falar ainda sobre a delação do Mauro Cid, eu não sei se eu já estou na linha com o advogado Flávio Pansieri. Já estamos aqui. Tá certo, doutor, muito obrigado pela atenção, obrigado por participar mais uma vez do Meio Dia em Brasília. Eu que agradeço a sua oportunidade, é um prazer estar contigo, com o teu público, para discutir um tema tão importante que é o que seja do Brasil
repensar a formatação desse instituto. Então, doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa basicamente. O Mauro Cid vai ficar em silêncio nesse momento. Qual é a importância de você fazer com que o colaborador fique em silêncio nessa fase da investigação? Porque oficialmente ele não falou, né? Ele ainda vai falar, né? Ele ainda vai sentar ali e vai prestar depoimento para o Alexandre de Moraes e para a Polícia Federal. Vazar qualquer informação nesse momento pode de fato atrapalhar as investigações ou é um excesso de zelo nesse caso? Não, me parece que ela, neste momento da delação, ao que se apresenta ao público da delação do Mauro Cid, ela tem como finalidade resguardar as medidas investigatórias decorrentes da delação nas próximas semanas. Me parece que é adequada a medida do silêncio por parte dele e também das autoridades para que a própria delação possa se confirmar ou não. Porque, diferente de uma afirmação cheia de provas contundentes, com documentos, mensagens que possa ser apresentada, muitas vezes as delações são meras ilações, são meras reflexões realizadas por um delator que pretende escapar da prisão. Porque o grande diferencial da delação premiada é permitir redução das penas de 1 a 2/3, o que, na maior parte dos casos, permite que o regime de execução da pena não seja um regime fechado. Ninguém será absolvido por fazer delação premiada, mas tem um resultado fundamental que é a redução da sua pena. Portanto, obviamente, quando nós temos alguém com constrangimento de sua liberdade, preso, encarcerado, há meses, sem contato com sua família, sem contato com o mundo exterior, sem saber exatamente o que está acontecendo aqui fora, é muito possível que possa ocorrer, em alguns casos, não estou dizendo nesse, mas numa reflexão sobre o Instituto da Delação, possa ocorrer aí denúncias ou delações que não passarão de meras reflexões ou de um momento de desespero do próprio delator. E isto é muito comum, não só no Brasil, mas em todo o mundo. O que precisa agora, e por isso o silêncio por parte tanto do delator como das autoridades que receberam a delação, é que se continue uma série de medidas investigatórias que possam levar à corroboração daquelas informações prestadas por o então delator Mauro Cid. Doutor Flávio, eu estou aqui com um duplo retorno. Agora, essa questão da delação premiada é importante, e aí é que tem outra discussão que ela é importantíssima nesse processo, e o senhor falou justamente nesse ponto que a delação premiada ele é um elemento de prova, né? Não pode ser o único elemento de prova, é que há uma discussão sobre Ministério Público e Polícia Federal, quem pode ou não firmar essa delação premiada. Circula aí uma informação de que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pode argumentar que, em casos como esse, apenas o Ministério Público o condão teria o poder de firmar uma delação premiada e que não somente a Polícia Federal teria o poder de firmar uma delação premiada. Eu sei que o senhor não vai entrar muito nessa bola dividida de quem tem razão, se é PF ou se é os integrantes do Ministério. Oi? Eu posso entrar nessa bola dividida sem nenhum problema. Então, ótimo. Para mim, eu acho melhor. Fonte corajosa é a melhor coisa que tem nesse mundo. Não, é que eu vou fazer uma... Federal. Eu farei uma reflexão aqui não sobre o caso, sobre o Instituto da Delação Premiada. O Supremo Tribunal Federal já tem decisões afirmando que é possível, sim, que a própria Polícia Federal firme delações com os investigados, sem uma corroboração e uma participação direta do Ministério. Sem analisar este caso concreto, mas analisando a jurisprudência do Supremo e outros casos anteriores, é possível, sim, hoje no ordenamento, pelo entendimento do Supremo, que a Polícia Federal também firme delações premiadas com os investigados. Isso não é uma impossibilidade do nosso ordenamento jurídico,
ela é sim possível. Talvez o que nós precisamos discutir nesse caso é o que me parece mais significativo e que é importante que cada um dos telespectadores preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Nós estamos vivendo sobre um estado de coisas de um direito processual penal do inimigo. Significa dizer que para garantir alguns bens, alguns valores que eu acho importante, eu restrinjo a liberdade de alguém para ou seja, esta seletividade momentânea, ela pode nos parecer positiva, mas ela não trouxe resultados positivos em nenhum lugar do mundo. Olhemos para o que aconteceu com Lava Jato. Operação Lava Jato do Paraná, não estou aqui afirmando nem que eles acertaram e nem que erraram, até porque isso está ainda sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas utilizaram-se de métodos, como, por exemplo, a prisão preventiva para conseguir, à época, somado à época com a possibilidade de prisão em segunda instância, a delação premiada de muitos dos investigados. A delação premiada é um instituto que deve ser olhado com um certo cuidado. Eu tenho para comigo, preso é um delator que está inviabilizado de delatar. Aquele que não pode ter o direito de delatar isso. Este é o ponto fundamental. Porque ele já abriu mão disso. Ele poderia delatar quando? Sabedor que existe uma investigação, ele procuraria a polícia ou o Ministério Público livremente para fazer a delação. Agora, acreditar que uma delação feita, e essa minha posição é uma posição já de uma década, é que uma delação feita uma prisão preventiva seja uma delação que efetivamente respeite os princípios do contraditório e a ampla defesa, que respeite efetivamente um processo penal garantista, um processo penal que todos nós queremos viver, não me parece a realidade. Nós precisamos repensar o Instituto no Brasil e, repensando o Instituto, repensar as garantias. Devemos lembrar que, se estamos utilizando esses institutos com essa intensidade contra os poderosos, o que faremos com aqueles que não têm poder? Doutor, é uma questão polêmica, né? Assim, e quando a gente fala de legislação, tem algo que eu sempre observo aqui na Câmara. Você precisa estabelecer uma legislação e você precisa também estabelecer a brecha daquela legislação dentro do próprio arcabouço, né, legislativo. Então é algo muito complicado no Brasil, né? Porque sempre se acha uma brecha em relação a esse instituto, né? Que inclusive, tecnicamente ele é novo, né? Assim, dá para a gente falar que ele tem 10 anos. Então não quer dizer, ele foi regulamentado há 10 anos, né? Ele já existe há um bom tempo, mas a regulamentação dele tem 10 anos. Então, ele ainda tateia, né, sobre algumas circunstâncias. Agora, doutor, também tem uma questão aí que é importante que a gente faça a ressalva. Quer dizer, quando a gente fala de delação premiada quando alguém está preso, também não dá para criminalizar tanto a delação, porque independentemente da situação que aquela pessoa passa, ela faz uma colaboração para elucidar um crime. Isso também não tem que ser levado em conta, doutor? Não há dúvida que o Instituto da Delação Premiada no Brasil foi o que fez uma grande revolução no combate ao crime organizado e, em especial, a este modelo de corrupção que o Brasil vivia. É importante lembrar que as delações que foram feitas no Brasil, elas sim comprovam a existência, inclusive com devolução de valores, com acordos leniências firmados, mostram uma série de crimes que foram cometidos ao longo da história. Independente se o Supremo anulou essas decisões ou não, se hoje nós podemos refletir se existiram abusos ou não, elas revelaram um quadro de corrupção sistêmica que o Brasil vivia nas últimas décadas. Isso não há dúvida, é importante dizer que esse instituto ele é relevante. A minha crítica apenas é a utilização desse instituto em regra quando o sujeito está preso. Não há delação premiada
sem o sujeito estar preso, né? É uma frase de um procurador, determinado procurador da República, que diz que passarinho na gaiola canta, né? É uma metáfora para dizer que tem que prender o sujeito para ele fazer a delação. O que me parece que faz a delação ocorrer verdadeiramente é, então, a expectativa real da possibilidade de punição do indivíduo. Sobre esta lógica, seria importante, efetivamente, que nós tivéssemos um novo olhar, um olhar ultra-criterioso para essas delações de a prisão preventiva, que, por sua vez, já a legislação diz deve ser corroborado por uma série de provas que devem ser elencadas, e vamos ver quais são as provas que virão dessa delação, e até mesmo o seu conteúdo, porque a expectativa sobre a delação é uma expectativa muito grande, mas a pergunta é, qual o real conteúdo desta delação, né? A suspeita que se pode ter que, ao final e ao cabo, quando revelada essa delação, ela não diga muito para o que veio. Mas nós precisamos debater o Instituto. E com o Instituto, e aí a minha crítica, é a utilização exacerbada da delação premiada de uma forma reiterada, somente quando os indivíduos estão presos. Este me parece, que é um quadro sistêmico no Brasil, que já trouxe uma série de erros. Nós não podemos continuar no Brasil cometendo alguns erros que já foram cometidos no passado e levaram à anulação de uma série de decisões reveladoras, né, de operações reveladoras de esquemas de corrupção que o Brasil viveu. Tá certo, doutor. Olha, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela atenção e espero contar com o senhor em futuras participações aqui no Meio Dia em Brasília. Boa tarde. Boa tarde, conte comigo, um prazer estar contigo novamente, estar com um público ultra selecionado, que está pensando e acompanhando aí os da política nacional. Uma boa tarde a todos.